Eu só precisava de crédito para organizar minhas contas. E no Sicoob eu tenho crédito pessoal, crédito consignado, crédito do trabalhador, financiamento imobiliário de veículos e muito mais. Tudo isso com as melhores taxas, contratação rápida, condições flexíveis e parcelas fixas que cabem no meu bolso. Viu? Para resolver tudo, o Sicoob tem crédito. Abra sua conta e peça o seu. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Você conhece o Sicoob? O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa que tem portfólio completo de produtos e serviços para você, sua empresa e seu agronegócio. Faça como a gente, baixe o app e abra a sua conta. Tem coisas que a gente já nasce sendo e outras que a gente escolhe ser. Eu nasci gaúcho, mas escolhi ser do Rio Grande. Escolhi ainda, guri, fazer dessa terra minha estrada, meu palco, minha raiz. Escolhi viver com os valores da nossa gente, tradição, respeito e parceria. E sempre cooperar com quem também tem isso no coração. Por isso, eu escolhi o Sicoob. É mais que uma escolha financeira. Há 28 anos, o Sicoob Valcred Sul iniciou sua jornada com um propósito claro: oferecer soluções financeiras acessíveis e de qualidade para seus associados. Com o passar dos anos, nossa cooperativa se tornou um pilar essencial para o desenvolvimento econômico e social da nossa região, com uma visão panorâmica focada no bem-estar das pessoas e a sustentabilidade local. Acompanhando as mudanças do mercado e as inovações tecnológicas, evoluímos ao longo dos anos sem perder de vista o que nos torna únicos: a cooperação. Estamos presentes em 17 cidades polo espalhadas pelos 3 estados do sul. Mas são 20 portas que se abrem todos os dias para atendimento personalizado e humanizado, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, sempre com condições acessíveis e personalizadas para os nossos associados. Mais do que uma instituição financeira, o Sicoob Valcred Sul é uma cooperativa que coloca as pessoas no centro de tudo o que faz. Nossos valores como solidariedade, responsabilidade, transparência e comprometimento são a base da nossa convivência com associados, colaboradores e a comunidade. Acreditamos no poder da união e na força do trabalho coletivo, onde cada um contribui para o crescimento de todos. Com uma atuação forte no campo e nas cidades, apoiamos os agricultores, empreendedores, trabalhadores e suas famílias, garantindo que todos tenham a oportunidade de crescer com segurança e prosperidade. Ao longo de nossa trajetória, conquistamos muitos resultados, mas o impacto positivo na vida dos nossos associados sempre foi nosso objetivo principal. Hoje, já somos uma cooperativa de crédito bilionária. Chegamos a R$1 bilhão em ativos. E isso reflete o sucesso coletivo de todos os que fazem parte desta instituição financeira. Em momentos de adversidade, como as enchentes no Rio Grande do Sul, mostramos o quanto estamos comprometidos com nossa comunidade. Não nos limitamos a ser apenas uma instituição financeira. Buscamos ser um verdadeiro apoio para as pessoas
oferecendo solidariedade e assistência quando mais precisar. Esse espírito cooperativo de ajuda mútua é o que nos fortalece e nos torna diferentes. Além de nossas agências físicas espalhadas pela região, o Cicobi Valcred Sul oferece uma plataforma digital de atendimento completa que garante comodidade, segurança e agilidade, para que você possa resolver tudo de qualquer lugar. Ser associado ao Cicobi Valcred Sul temos diversas vantagens, principalmente no que se refere a serviços financeiros e benefícios exclusivos para cooperados, incluindo atendimento personalizado, taxas e juros mais baixos, participação nos lucros, facilidade de acesso a produtos financeiros, apoio ao desenvolvimento local, além da diversidade nos canais de atendimento e o acesso a soluções financeiras simples e completas. Hoje, comemoramos cada conquista, cada passo dado em direção ao futuro e reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento regional e com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O Cicobi Valcred Sul é uma cooperativa que acredita no poder da união, no trabalho coletivo e no potencial de todos. Cicobi Valcred Sul, mais que uma escolha financeira. Vejo um horizonte lindo, tudo que escolhi faz sentido. Caminhos, pessoas, olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. São histórias de realização, guiada pela cooperação. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria é pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Olá cooperados, olá cooperadas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa pré-assembleia totalmente digital, ao vivo, pelo nosso YouTube do Cicobi Valcred Sul. O objetivo da nossa reunião, você já sabe, é apresentar os resultados da nossa cooperação em 2025 e apresentar para os mais de 51 mil cooperados presentes em nossos 17 municípios de atuação, dentro das 20 agências do Cicobi Valcred Sul, contando também com o nosso PA digital, os resultados que nós obtivemos com a cooperação em 2025. Um ano de mudanças, com as dificuldades, as incertezas do mercado nacional, mas a nossa cooperativa não deixou o associado sozinho. Nós criamos oportunidades para que nossos cooperados não sentissem tantas dificuldades e findamos 2025 apresentando resultados positivos. Demos passos importantes na ampliação das nossas ações cooperativistas em nossas agências, espalhadas em Santa Catarina, Paraná e também no Rio Grande do Sul. Ampliamos, inclusive, a nossa oferta de produtos e serviços e chegamos em mais um município de atuação lá no Rio Grande do Sul. Enfim, sejam todos bem-vindos e desejamos uma ótima noite de trabalho, de conhecimento e de resultado. Lembrando mais uma vez que a nossa assembleia de hoje está sendo realizada totalmente digital e ao vivo pelo YouTube do Cicobi Valcred Sul.
Lembrando também que todos os nossos cooperados têm direito ao voto para auxiliar no processo de decisões da sua cooperativa. Acompanhe essas dicas fundamentais para você garantir a sua participação neste processo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um convite muito especial. Afinal, você é o dono da nossa cooperativa e a sua opinião é o que nos move. E o seu voto vai ajudar a decidir o futuro da cooperativa. Participar da nossa pré-assembleia digital é rápido e fácil. Você faz tudo aí do seu sofá pelo Super App Sicoob. Quer ver como é fácil? Vem comigo que eu te mostro. Primeiro, abre o seu app e clique no menu lateral, aquelas 3 barrinhas no canto. Depois, procure pela opção Sicoob MUB. É por aqui que a gente participa ativamente das decisões importantes. Dentro do MUB, vá em Votações. Ali você já vai encontrar a nossa pré-assembleia digital. Clique em Votar. Vão aparecer 2 perguntas sobre a nossa gestão. É só ler com atenção e registrar a sua escolha. Depois de responder, vai aparecer uma tela de resumo. Confira tudo e clique em Enviar votos. Pronto! Viu como em poucos cliques você exerce seu papel e participa das decisões da nossa cooperativa? Votar é simples e faz toda a diferença. Ah, e não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Vocês viram como é fácil participar do nosso processo de decisão? E nós precisamos que você participe para tomar decisões importantes sobre o futuro da nossa cooperativa. E outra informação bem interessante, o nosso processo de votação lá no aplicativo MUB, ele vai estar disponível até a próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Você pode acessar o nosso aplicativo e participar dessa decisão super importante para a nossa cooperativa. E outra informação bem interessante, nós estamos com uma equipe prontinha para atender você hoje aqui, diretamente pelo WhatsApp, que você vai acompanhar o QR Code aí na sua tela. Faça a leitura desse WhatsApp e mande suas dúvidas. Ficou com dúvidas sobre algum processo da nossa pré-assembleia de hoje? Questione-nos através desse WhatsApp, desse QR Code que está na sua tela. A nossa equipe vai buscar essas informações para você e, dentro do possível, obter e levar até você as respostas a respeito desse seu questionamento. E agora, para a gente iniciar oficialmente o nosso processo assemblear, nós anunciamos aqui a presença do nosso presidente, senhor Antônio Abílio Mantovani, para conduzir os trabalhos da nossa pré-assembleia. A todos uma ótima noite e bom trabalho. Muito obrigado, Giovanni. E começamos aqui cumprimentando a todos os presentes que nos ouvem e que nos assistem através desse moderno canal chamado de YouTube. Nós estamos aqui nesse 14 de abril de 2026, repetindo o que nós fazemos todos os anos e que é uma recomendação legal que começa desde a Lei Cooperativa Brasileira, que iniciou seu formato legal a partir de 1971, que é a Lei 5764, Lei do Cooperativismo. Essa lei diz que todas as cooperativas que possuem mais de 3.000 associados e que têm associados com mais de 50 quilômetros de distância da sede, deverão fazer a sua representação para estabelecimento e realização da Assembleia Geral Ordinária por delegados. Ao invés de trazer todo o corpo social por aqui, basta que venham os delegados que representam então os associados. Bem, nós hoje já temos 50.570 associados. Não precisa falar que há necessidade, então, de termos um corpo de delegados que virão aqui, desta feita, na data de dia 24 de abril, para representar a todos os associados a realização da Assembleia Geral, que é o órgão
que culmina com as determinações supremas de uma cooperativa, seja ela de crédito ou de qualquer outro sistema. Então, hoje vai a pré-assembleia. A pré-assembleia é destinada a manifestar, contar para todos os sócios, se possível, o que aconteceu durante o ano e também os resultados, tanto em números quanto de forma verbal. Com essas poucas palavras, pensamos em manifestar o nosso desejo e a nossa orientação que de todos os 50.500 associados possam assistir através do YouTube essa pré-assembleia, que é exatamente para que nós depois, somente com os delegados, façamos a Assembleia Geral e os delegados, então, muito bem, eles votem de acordo com os interesses dos participantes nessa pré-assembleia. Iniciando, nós chamamos aqui o nosso diretor de negócio, Júnior Orlando, para que faça a sua exposição. Obrigado, seu Abílio, pela palavra. Boa noite a todos, aos nossos espectadores que estão nos assistindo, nossa pré-assembleia. Sou o diretor de negócios, me chamo Júnior e coube a mim, nesta noite, apresentar os números da nossa cooperativa. Números que falam por si só, né? Somos mais de 50 mil associados, numa trajetória de muito crescimento, né? Onde atuamos em 3 estados, com 19 agências físicas e mais uma digital. Somos em mais de 212 funcionários, com mais de 1,3 bi de ativos totais. Um pouco do crescimento do número de associados, né, desde a fundação, então 2001 com 1.000 associados, 2011 atingimos a marca de mais de 10 mil associados e onde passamos a ser livre admissão de associados, que nos deu mais força para angariar e trabalhar com todo tipo de público e com portfólio amplo de produtos e serviços. Então, 2019 com 30 mil associados, 2022 atingimos 36 mil associados e 2026, então, iniciamos aqui este ano já com mais de 50 mil associados, atuando, conforme eu falei, em 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A nossa captação em RDC e LCA, nós crescemos nos últimos 3 anos, 67,26% foi o nosso crescimento neste período, 2023 com uma carteira de 491 milhões, 592 milhões em 2024 e fechamos 2025 com 822 milhões em captação em RDC e LCA. A captação em depósito à vista, que é o dinheiro do nosso associado que fica em conta corrente, crescemos nos últimos 3 anos 34,53%, de 99 milhões em 2023 para 133 milhões em 2025. E o nosso capital social, né? Um crescimento também bastante expressivo, 2023 com uma carteira de 51 milhões, 58 milhões em 2024 e fechamos em 2025 com quase 70 milhões em capital social, ou seja, 69 milhões 958 mil, um crescimento aí de 34,86%. E as operações de crédito, né? Um total bruto com CPR, com carteira de BNDES, BRDE e Badesc. Então, crescemos nos últimos 3 anos 58,89%,
saindo de uma carteira de 2023 de 599 para 952 milhões em 2025. E como é que essa carteira está dividida, a composição desta carteira, né? Então, crédito comercial que representa quase 57%. Aí a carteira de crédito via BNDES, BRDE e Bradesco, totalizando um crescimento, um percentual de 6,44%. O crédito rural representa na nossa carteira 23,27% e a CPR, então, quase 14%, aí na faixa de 13,35%. Receitas com produtos e serviços, né? Também tivemos um crescimento bastante expressivo, né? Nos últimos 3 anos, de 2023 para 2025, crescimento de 59,13%, de 19 milhões em 2023 para 30 milhões em 2025. Uma composição de uma carteira que traz uma receita muito expressiva para a cooperativa, que ela vem dos produtos e serviços, dentre eles cartões de crédito, seguros, né? Seguro de vida, residencial, empresarial, seguro de auto, maquininha, que é a nossa Cipag, cobrança bancária, os consórcios, previdência, poupança, o crédito consignado e também uma receita via BNDES. Dito esses números todos, né, com a composição dessas carteiras, onde que temos o maior resultado, a maior receita dentro da composição, cenário de resultado, a gente traz então 2025 um resultado para a cooperativa de 22 milhões de reais, um resultado bastante expressivo, né, que faz toda a diferença aí no nosso dia a dia de crescimento da nossa cooperativa. E encerrando a minha fala, eu queria agradecer, né, esta oportunidade vista como pré-assembleia de estar apresentando um resultado tão expressivo quanto foi 2025, né? E nós estamos entregando aqui 22 milhões de reais para logo, né, ser apreciado em votação e ser destinado da melhor forma possível, que venha de encontro a ajudar a nossa cooperativa a crescer cada vez mais. O nosso muito obrigado a todos e sigamos juntos, né, levando sempre o melhor na inclusão financeira para nossos associados e comunidades e parcerias da onde nós estamos atuando. Então, ouvindo a apresentação do nosso diretor de negócios júnior, que deu uma belíssima explicação aqui sobre os números da cooperativa durante o exercício de 2025, vamos chamar a nossa diretora administrativa, senhora Solange Tereza Bressan, para que ela faça uma prestação de contas também social, para que essa pré-assembleia não fique acalcada em cima de números, projetos e outras coisas matemáticas, mas que sim, que ela também tenha um pouquinho destinado àquilo que é a obrigação do cooperativismo, que é o social. Contigo, Solange, então. Boa noite, seu Abílio. Boa noite aos nossos associados que hoje estão conectados, nos assistindo para ver a nossa pré-assembleia. Meu nome é Solange Bressan, eu sou diretora administrativa do Cicobi Valcredsul e hoje vou falar com vocês sobre os investimentos sociais da nossa cooperativa. Durante o ano de 2025, a cooperativa investiu R$ 1.202.110,52 em ações sociais. Essas ações sociais são distribuídas entre festas em comunidades, relacionamento com o cooperado, destinação de ativos ao cooperado, fomento ao esporte local. A cooperativa está sempre presente em todos os eventos das nossas comunidades. Educação e desenvolvimento, capacitação profissional, educação financeiras e sustentáveis. A Valcred tem um programa onde durante o ano a gente desenvolve educação financeira nos colégios das nossas comunidades. Estamos sempre presentes na maioria dos colégios, dando
essa aula de matemática financeira, preparando o nosso colaborador, preparando os nossos alunos, até mesmo os professores participam dessas aulas. Aqui tem algumas fotos onde a cooperativa está participando desses eventos. Ações sociais, doações, festas em comunidades, ajudando algumas famílias carentes, participando do Natal, distribuindo brinquedos. Essas são algumas das fotos que a gente tem dos eventos que a gente faz durante o ano. Tivemos investimento social R$1.202.110,52 em ações sociais. Juros ao capital, R$2.608.257,30. Tivemos ainda à disposição da Assembleia R$5.831.951,62, totalizando o valor de R$9.642.319,44. Além disso, o nosso associado tem um ganho social por ser simplesmente um associado do Sicoob Valcredsul. Ele ganha R$4.259 por ano só por trabalhar com a cooperativa. Quer dizer que ele deixa de gastar. Se hoje ele movimentasse em um banco, ele gastaria, não teria esse retorno, ao invés disso ele teria que pagar. Então esse valor é mais um ganho que o nosso associado tem simplesmente por trabalhar com a cooperativa Sicoob Valcredsul. Muito bem, Solange, muito obrigado. Mas eu gostaria de complementar também, ou repetir um pouco da tua complementação quanto à nossa prestação do serviço social, falando de um número que não pode ser esquecido por associado nenhum. Esse número é R$4.259. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se as atividades que nosso associado, cada um deles, exerceu na cooperativa durante o exercício de 2025, fosse feito em qualquer outra instituição financeira, mais do que tudo em qualquer banco, nós teríamos consumido, gastado esses 4.259 e obtido o mesmo resultado do que tivemos com a cooperativa, principalmente com a Sicoob Valcredsul, fazendo esses nossos serviços financeiros dentro da cooperativa da qual os associados estão nos assistindo nesse momento. Observamos também que o ganho social e a prestação de serviços sociais tem aumentado na Sicoob Valcredsul a cada ano. Por que isso? Porque nós também, a cada ano, vamos nos preparando melhor para dar assistência a cada associado da Sicoob Valcredsul. Entendemos que fazer uma prestação social é quase que obrigatória, até para uma comprovação da melhoria desses serviços sociais ano a ano, e que é por isso também que a cada pouco se gasta um pouco mais, mas se obtém também um pouco de resultado melhor. A Solange, então, nossos agradecimentos pela sua apresentação, e convidamos aqui agora o conselheiro de administração, Jusemar Anselmo Perosa, para que ele faça a leitura de um edital esse que procura dar orientação à nossa pré-assembleia que está acontecendo nesse momento, com os associados, nosso secretário Jusemar Perosa.
Boa noite, senhores cooperados. Quero inicialmente agradecer ao nosso presidente, senhor Antônio Abílio Mantovani, pela oportunidade de estar aqui lendo e divulgando o edital de convocação para essa reunião. Agradecer a todos os associados, os nossos cooperados que estão hoje nessa pré-assembleia, que é divulgado por todos os canais digitais da nossa cooperativa. Então, eu passo a partir de agora a fazer a leitura do edital. Queremos deixar claro que também está disponível na nossa tela um QR Code para quem quiser acessar diretamente e acompanhar a leitura. Também foi divulgado anteriormente por todas as nossas redes sociais e canais digitais da cooperativa. Então, inicio a leitura, sendo a Cooperativa de Crédito e Livre Admissão de Associados Vale do Chapecozinho, Cicobi Valcred Sul, CNPJ 01090 126 /001-20 e NIRE número 424001414, dígito 3. Edital de convocação de reunião dos grupos de seccionais de associados. A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Chapecozinho, Cicobi Valcred Sul, por meio do presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, integrantes do grupo de seccionais 01, agências de Passos Maia, Santa Catarina, Vargião, Santa Catarina, Palmas, Paraná, Palmas, Lagoão, Paraná e Digital, do grupo de seccionais 02, agências de Ponte Serrada, Santa Catarina, Catanduva, Santa Catarina, Irani, Santa Catarina, Vargem Bonita, Santa Catarina e Alto Irani, Santa Catarina. Do grupo de seccionais 03, agências de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Candelária, Rio Grande do Sul, Vera Cruz, Rio Grande do Sul, Sinimbu, Rio Grande do Sul e Sobradinho do Rio Grande do Sul. E do grupo de seccionais 04, agências de Esteio, Rio Grande do Sul, Montenegro, Rio Grande do Sul, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul e Taquari, Rio Grande do Sul, que nesta data são 50.734 associados, sendo 16.574 do grupo de seccionais 01, 18.857 do grupo de seccionais 02, 10.564 do grupo de seccionais 03 e 4.739 do grupo de seccionais 04, em condições de votar, para se reunirem em reunião do grupo de seccionais de associados, a ser realizada em 14 de abril de 2026, às 17 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados dos grupos de seccionais. Às 18 horas, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados dos grupos de seccionais mais um. Ou às 19 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 associados de cada grupo de seccionais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Destinação das sobras apuradas e assuntos gerais. A reunião de grupo de seccionais de associados ocorrerá de forma digital, transmitida na sede da Cicobi Valcred Sul, situada no endereço completo, Avenida Padre João Botelho, número 713, Centro, Passos Maia, Santa Catarina, CEP 8987000, e por meio do site Cicobi Mobi Web e por meio do aplicativo Cicobi Mobi, ou ainda através da página da cooperativa no YouTube, por meio do site do YouTube, no canal Cicobi Valcred Sul, ou aplicativo disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store ou Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. O período de acolhimento dos votos será até o dia 17 de abril de 2026, às 17 horas,
exclusivamente através do Sicoob Mobile. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site Sicoob Valcredsul. Os representantes deverão apresentar com 5 dias de antecedência comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, pelo e-mail valcred3066@sicob.com.br, Passos Maia, 16 de março de 2026. Encerrando a leitura do edital, quero desejar a todos uma ótima assembleia, todos os nossos associados, cooperados, obrigado por participarem. É muito importante a presença de todos e a opinião de cada um de vocês. Da mesma forma que recebi a palavra, devolvo ao seu Abílio e agradeço de antemão. Ouvida a leitura do edital, agora nós convidamos a nossa contadora, Leila Giovana Moro, para que ela faça uma apresentação do nosso balanço do exercício de 2025. Lembrando aos associados ouvintes que nada melhor do que convidar a contadora para que apresente os números de balanço do exercício. Isso é feito em todas as outras e demais empresas, pois a contadora é responsável pela guarda dos números da cooperativa ou da empresa para a qual ela trabalha. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer então a palavra que o senhor Abílio me direciona nesse momento, né? Dizer que meu nome é Leila Giovana Moro Bortolini, sou contadora, auxilio nas tratativas dos encerramentos de balanços e demais tratativas contábeis ao CSC, onde é responsável pelas demonstrações contábeis. Então, primeiramente, eu estarei aqui apresentando o nosso balanço, né? Ele faz relação ao ano de 2025. Então, nós temos um ativo de R$ 1.301.749.959,12. Dentro do ativo, nós temos, então, as disponibilidades, que somam, então, 6.372.000. Essas disponibilidades são os dinheiro, os saldos, né, que estão em nossos caixas da cooperativa. Na sequência, então, temos ativo 240.000. Na sequência, então, nós temos as nossas provisões. Então, dentro dos ativos financeiros ao custo amortizado, nós temos aí as operações de crédito. E aqui, esses 50 milhões, então, eles são as provisões para essas operações de crédito. Na sequência, nós temos os ativos financeiros ao valor justo por meio dos outros resultados, que somam um valor de R$ 7.217.000. Dentro dessa conta, então, contam as nossas aplicações interfinanceiras de liquidez e os nossos títulos de valores mobiliários. Então, são as nossas aplicações na central que devolve, então, com o CDI. Elas são aplicadas na centralização financeira e nós recebemos a cooperativa, no caso, o 100% do CDI. Então, por isso, a soma das aplicações e dos títulos perfazem, então, o total dos ativos financeiros ao valor justo por meio dos outros resultados, que seriam R$ 7.217.000. Os nossos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são os nossos títulos e valores mobiliários. O que seriam esses títulos? Seriam as nossas cotas no Bancob, na Central, e também nós temos uma cooperativa aqui na nossa região, que é a Educoper, que também a gente é associado. Então, a gente é a cooperativa, falo, né? Então, nós temos aí um valor de R$ 15.201.000 aplicados. Os nossos ativos fiscais correntes e diferidos, que são os nossos impostos a compensar. Então, no ano de 2025, nós tivemos impostos aos quais, agora em 2026, a gente pode recuperar. Então, esse valor, eles são R$ 2.236.000. Então, nós podemos, nesse ano agora de 2026, receber da Receita Federal esses impostos, pedindo a compensação. Outros ativos. O que seriam esses outros ativos? Os nossos BNDEs, os nossos bens à venda. Hoje eles somam 19.040.000.
Temos também o nosso imobilizado de uso, que são todos os bens da cooperativa, as nossas cadeiras, mesas, equipamentos, né, que os colaboradores têm para uso no trabalho, né? Nós temos então um valor de 20.704.000. E o nosso intangível de ágil, que seria o nosso sistema de processamento de dados, que hoje ele custa R$78.000. Também, na sequência, nós temos as nossas depreciações e amortizações. Então, nós temos o nosso imobilizado e ele vai depreciando, né, amortizando mensalmente. A nossa amortização e a nossa depreciação aí no dia 31/12/2025 estava em 9.326.000. E aqui então eu encerro a tratativa do nosso ativo. Nós temos aí o total dele, né? Que perfaz então nesse ato R$1.349.959,12. Na sequência, então, vou apresentar a vocês todos, os nossos associados, então, e delegados, o nosso passivo e patrimônio líquido. Então, nós temos aí passivos financeiros ao custo amortizado, R$1.168.000, né? Os nossos depósitos, que seria o nosso depósito à vista e o nosso depósito a prazo, que somando os dois, perfazem um valor de R$785.218,54. Então aqui, o depósito à vista são os saldos aí de todos os nossos associados, né, que possuem na conta, e o nosso depósito a prazo seriam todas as aplicações financeiras, né? Então aí vem a credibilidade do nosso associado perante a cooperativa, 651 milhões. Os nossos outros instrumentos de dívida são as nossas LCAs, são aplicações também financeiras, porém atreladas ao crédito rural. Então, as nossas LCAs, no momento, somam 170.545.000. As relações interfinanceiras, somando então 192 milhões, elas são os nossos repasses no Bancob e na Central. Então, nós temos operações de crédito rural, ao qual o Bancob e a Central repassa valores para a cooperativa e a cooperativa consegue repassar aos seus associados. Então, esses 192 milhões seriam esses repasses. Outros passivos, R$12.501.000. Obrigações por empréstimos e repasses, então, que seriam da Central, a cobrança e títulos assemelhados, que seriam os IOFs. No caso, se recolhe no último período aí de 2025, né? E dos associados, cobra-se, né? E no primeiro período de 2026 é recolhido a Receita Federal IOF. Então, nós tínhamos 260 mil aí para pagar a Receita Federal em 31/12/2025. Obrigações fiscais correntes e diferidas, mesma situação. Então, aqui estão computados o imposto de renda das aplicações financeiras e também todos os impostos da folha de pagamento. Então, somando aí 1.142.000 que a cooperativa deve nesse 31/12, né, para a Receita Federal. E as nossas outras obrigações. Dentro dessas outras obrigações, nós temos o FATES, né, que é um fundo e que durante o ano de 2026 agora a gente vai estar utilizando, né, para pagar treinamentos, para pagar até a própria assembleia, né, que acontecerá agora em abril, será paga com o recurso do FATES. Entramos agora nas provisões, né, provisões de outras obrigações com instrumentos financeiros, provisões de pagamentos a efetuar e contingências. Então aqui estão as provisões das coobrigações, também salários, seguro prestamista, as provisões também para as obrigações fiscais, que seriam, nós temos ações hoje de PIS, COFINS e também ações cíveis. E para que a gente consiga cobrir esse caso a cooperativa venha a perder alguma ação dessa, a gente já tem a provisão guardada. Então, a gente sempre tem a obrigação a pagar, mas ela está já provisionada. Então, os nossos outros passivos aí somam 12.500.000
R$ 501.173,15 e estão embutidos nessas 4 contas de obrigações que a cooperativa possui. Então, na sequência, vou falar para vocês das provisões, que somam um valor aí de R$ 7.806.000, que são as nossas provisões de coobrigações, né? Também provisões de pagamentos a efetuar e contingências. Então, as coobrigações, como eu já falei, os pagamentos a efetuar seriam as provisões de salário, dos seguros prestamistas, então que é cobrado dos associados no momento das liberações das operações e no mês subsequente é feito o pagamento, né? Então, essa é a provisão dos pagamentos a efetuar. E provisão para contingências, então, porque nós temos ações de PIS, COFINS e também de ações cíveis. Então, a gente procura fazer provisões que, caso a cooperativa venha a perder essas ações, né, já está com o recurso guardado para efetuar o pagamento, né? Então, somamos aí um valor de R$ 7.806.000 com estas provisões. Na sequência, então, vou falar do patrimônio líquido, que hoje ele está com um saldo de R$ 133.532.000. O nosso capital social, então, ajuda a formar o patrimônio líquido, que são as cotas capitais de todos os nossos associados. Nós temos também, na sequência, as reservas de sobras, que dentro dessas reservas temos a reserva legal e também o nosso FEF. Então, o FEF nós temos hoje 44 milhões e na reserva legal nós temos 13 milhões. E na sequência, então, as nossas sobras ou perdas acumuladas do exercício de 2025, que somaram, então, 5.831.000 e que estão à disposição da Assembleia, que agora, no dia 24 de abril, acontecerá a Assembleia, né? E será definido o que será feito com esse valor, né? Então, finalizando a nossa apresentação, o nosso total do passivo e do patrimônio líquido, perfazendo então R$ 1.301.749.959,12. Leila, muito obrigado pela sua apresentação. Os números não poderiam traduzir melhor a verdade do que aconteceu nesse ano de 2025. Então, nós agradecemos ao tempo que foi dispensado, ao teu trabalho na preparação da apresentação desses números. Esperamos que todos os associados que nos ouvem também tenham entendido tão bem quanto todos os demais aqui da nossa mesa, o resultado do balanço de 2025. Vocês observaram que foi um ano que, apesar das crises, das incertezas econômicas, também, em alguns casos, da menor produção por parte da agricultura, menor produção também por parte de algumas indústrias, a dificuldade que tivemos em enfrentar a mudança do governo dos Estados Unidos, tendo seu presidente constantemente baixado tarifas e, com isso, diminuindo o valor das nossas exportações, nós conseguimos obter bons resultados para o exercício. Resultados esses que já foram repetidos aqui desde a apresentação do nosso diretor comercial e agora também por parte da nossa contadora Leila. E vamos seguindo em frente, então, convidando a nossa diretora principal e executiva, Eliviane Virmes Panizzi, para que ela traga aqui a demonstração das sobras. Todos os nossos cooperativados sabem perfeitamente que quando se fala de cooperativa, a palavra lucro está fora do dicionário. Nós, se somos cooperativas,
somos cooperativistas, não temos lucros no balanço, temos sobra. E isso foi demonstrado aqui muito bem por nossa contadora. Muito obrigado. Vivi, então agora é contigo. Faça uma apresentação. Todos nós estamos torcendo para que você tenha sucesso. Obrigada, seu Abílio. Boa noite a todos os associados que nos assistem lá das suas casas, do conforto das suas residências. Eu sou Eliviane Virme Panizzi, sou diretora executiva do Cicobi Valcredsul e hoje vou apresentar para vocês a demonstração das sobras apuradas. Temos aqui então a demonstração das sobras antes do pagamento de juros ao capital social. As sobras do ano de 2025 da cooperativa foram de R$ 22.047.784,42. No dia 31 de dezembro, costumeiramente a cooperativa faz já a distribuição dos juros ao capital. Juros ao capital, todos os nossos associados que possuem cota capital ativa recebem o percentual de remuneração. A cooperativa teve como despesa de pagamento de juros ao capital o valor de R$ 2.608.257,30. Atualizando então, as sobras do exercício ficam em R$ 19.439.527,12. A partir daqui, então, nós temos as destinações estatutárias e também impositivas de lei. 10% da sobra da cooperativa é destinado obrigatoriamente para a reserva legal, o equivalente a R$ 2.011.462,44. A reserva legal, como diz o nome, ela é instituída por lei e a cooperativa precisa destinar pelo menos 10% da sua sobra para essa reserva. Para ela, é uma garantia de que se a cooperativa interromper o seu funcionamento, ela terá um fundo para cobrir os seus impostos ou também a sua folha de pagamento, por exemplo, com colaboradores. Outra destinação estatutária e legal que a cooperativa precisa fazer é com o FATES, Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. 5% da sobra da cooperativa precisa ser destinada a esse fundo, que é utilizado para suprir despesas que a cooperativa tenha em toda a área de atuação destinada com comunidade e com associados. E o valor destinado a esse fundo foi de R$ 1.005.731,22. Uma destinação estatutária que a cooperativa precisa destinar agora na distribuição das sobras é o Fundo de Estabilidade Financeira. O equivalente a 50% das sobras da cooperativa serão automaticamente destinadas ao FEF. O FEF serve como uma reserva da cooperativa. Ele pode suprir uma deficiência de resultado com um ano difícil que a cooperativa possa enfrentar. O equivalente destinado a esse fundo foi de R$ 10.057.312. Ao longo de 2025, a cooperativa obteve despesas que podiam ser alocadas do FATES, Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. Ao longo do ano, essas despesas foram pagas dos resultados da cooperativa. Ao término do balanço, é feito um levantamento e chegou-se a R$ 695.097,27. Agora, ele credita novamente as nossas sobras. Como mencionado na fala anterior, a cooperativa tem no FEF, o Fundo de Estabilidade Financeira, a sua segurança, a sua economia, e dele poderá acessar quando eventualmente a cooperativa tiver essa necessidade. Em 2018, a cooperativa precisou buscar recursos do Fundo de Estabilidade Financeira.
No entanto, quando a gente busca o recurso do FEF, nós temos um compromisso que precisamos devolver recursos que foram lá buscados. Então, em 2025, a cooperativa recebeu desses valores que foram acessados do FEF no ano de 2018 e agora, quando recebido dos associados ou quando vendido algum daqueles bens que estavam à disposição da cooperativa, nós precisamos novamente devolver esse recurso ao FEF. Então, em 2025, o equivalente a R$ 1.208.166,91 foram recebidos em dívidas dos nossos associados e agora eles são destinados automaticamente novamente ao fundo. Então, das sobras do exercício, que eram R$ 19.439.527,12, sobram à disposição da AGO, após todas as destinações estatutárias e legais, o equivalente a R$ 5.831.951,62. Muito bem, Eliviane. Foi muito bem na apresentação das sobras. Entendemos que todos tenham entendido, ouvido e levado para suas mentes, para seus pensamentos, que a cooperativa teve um belíssimo resultado durante o ano. Observamos também que quando você concluiu a tua locução sobre as sobras, você nos deixou um número aqui muito interessante. R$ 5.831.951,62. Esse é o dinheiro que nós vamos, então, lá na Assembleia Geral, claro que com a votação e aprovação dos delegados, porque os associados já estão aprovando nesse momento, enquanto estamos realizando a pré-assembleia, e todos serão observados, esses números, para que cada um de nós lhe tenha a sobra das sobras que lhe é justo. Nós vamos ter agora a leitura da aprovação de balanço, feita pelo nosso gerente de auditoria, e que nos foi remetida de forma gravada. Lembramos aos associados e principalmente aos delegados que a leitura desse texto de aprovação do balanço feito pela auditoria em todos os exercícios anteriores foram lidos sempre por um conselheiro de administração. Esse ano, diante das várias e diversas mudanças que obtivemos, preferiu a auditoria fazer com que o seu gerente fizesse a leitura gravada e que nos remetesse, que agora passamos a deixar para que todos a ouçam. O nosso gerente de auditoria chama-se Luciano Gomes dos Santos, contador, auditor, cidadão bem preparado para analisar os números e a continuidade de resultados, sobras da cooperativa. Portanto, nós damos fé ao que ele aqui nos gravou. Eu sou o Luciano, gerente da CNAC, responsável técnico pelo trabalho de auditoria da cooperativa. E eu vou realizar agora a leitura do relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras da cooperativa. Ao Conselho de Administração, à administração e aos cooperados da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados, Vale do Chapecozinho, Cicobi e Valcred Sul,
Passos Maia, Santa Catarina. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados, Vale do Chapecozinho, Cicobi Valcred Sul, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Cicobi Valcred Sul em 31 de dezembro de 2025. O desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício fino nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Na sequência, o nosso relatório apresenta um parágrafo base para a opinião, que é referente às normas que dão todo o embasamento para a realização da auditoria, que são as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Na sequência, o nosso relatório apresenta a ênfase referente às informações comparativas. O Banco Central, pela implementação da Resolução 4966, promoveu uma série de alterações nos planos de conta das instituições financeiras, motivo pelo qual, para o período de 2025, ele dispensou a apresentação de informações comparativas referente ao ano de 2024. Então, por essa razão, nesse ano de 2025, as demonstrações financeiras não estão apresentando as informações comparativas. No próximo parágrafo, o nosso relatório apresenta um item referente a outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. Esse parágrafo é referente ao relatório da administração, que acompanha a publicação das demonstrações financeiras. Na sequência, a próxima parte do nosso relatório é referente às responsabilidades da administração e da governança pela elaboração dessas demonstrações financeiras. Depois, as responsabilidades do auditor pela auditoria dessas demonstrações financeiras. E, por fim, a data de emissão do nosso relatório, que foi em 26 de março de 2026, e aqui a minha assinatura eletrônica, Luciano Gomes dos Santos, contador, CRCRS 059628, registro original. Então essa foi a leitura do nosso relatório de auditoria das demonstrações financeiras da cooperativa. Tenham todos uma ótima reunião e uma excelente assembleia. Feita a leitura, então, pelo nosso gerente de auditoria, nós agradecemos o seu empenho, o seu esforço novamente e passamos a solicitar ao nosso coordenador do Conselho Fiscal, nosso associado Mário Botega, para que nessa leitura ele faça um esclarecimento e os motivos pelos quais o Conselho Fiscal fez a aprovação do balanço desse exercício de 2025. Boa noite a todos os cooperados. Eu sou o Mário Botega, coordenador do Conselho Fiscal do Cicobi Valcred Sul, e nesse momento vamos estar fazendo o parecer do Conselho Fiscal referente às demonstrações e resultados do exercício 2025. Parecer do Conselho Fiscal referente às demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12 de 2025. Deliberativo. Foram analisadas as demonstrações contábeis do exercício criteriosamente e, após o estudo, emitido o seguinte parecer. Ao analisarmos os atos de gestão, documentações, demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12 de 2025, bem como o parecer técnico dos auditores,
concluímos que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira do Cicobi Valcredsul. Deste modo, somos, portanto, de parecer favorável e recomendamos a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Além disso, esse Conselho Fiscal, além das boas práticas de gestão e governança observadas no Cicobi Valcredsul durante o ano de 2025 sob sua responsabilidade, reconhece a dedicação da equipe técnica e dirigentes que diretamente assistiram a esse colegiado em toda a sua gestão. Mário, muito obrigado por essa leitura, que foi bem clara, por sinal, e obedeceu ao nosso pedido de que se esforçasse para que todos entendessem a aprovação por parte do Conselho Fiscal do nosso balanço. Estamos aqui convocados, nós, enquanto presidentes, para que façamos uma chamada a todos aqueles que nos estão ouvindo nessa pré-assembleia, pedindo que todos façam aprovação através do MUBI. Presidente, antes da gente continuar com as nossas apresentações, só um recadinho bem importante para quem está nos acompanhando, que as votações através do aplicativo MUBI, elas vão começar a partir do encerramento da nossa pré-assembleia, após os resultados apresentados. Então, daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você a respeito de como você acessar o aplicativo e fazer a sua votação. A votação será realizada de hoje, ao final da nossa pré-assembleia, até o dia 17, às 17 horas. Presidente, podemos continuar com a nossa apresentação. Nesse momento, convidamos o nosso vice-presidente, Sandro Alberto Poleto, para que faça uma explicação sobre a destinação das sobras apuradas. E esperamos que o Sandro seja feliz, como sempre foi em outros anos também nessa demonstração, consiga explicar com todos os pormenores como é feita essa divisão do resultado positivo que a cooperativa e essa pré-assembleia está destinando a cada associado. R$ 5.831.951,62, Sandro. Isso é que fica para você explicar ao nosso associado como vai ser a distribuição dessa sobra. Além disso, nós gostaríamos que você explicasse também o porquê que toda a diretoria, todo o conselho fiscal, conselho de administração, estão pedindo para que seja aprovada a proposta número 1, que é destinar todo o valor para a cota capital, dividido entre os associados, de acordo com as operações que eles tiverem feitas durante o ano. Então, Sandro, está contigo agora e fique à vontade. Boa noite aos nossos associados da cooperativa. Obrigado, presidente. Meu nome é Sandro Poleto, sou vice-presidente do Conselho de Administração da nossa cooperativa Valcredsul. É com imensa satisfação que estamos aqui hoje, muita honra, na nossa pré-assembleia, colocando para os nossos associados a proposta do nosso Conselho de Administração com referência à distribuição das sobras do exercício de 2025. Que bom estarmos aqui hoje para falarmos sobre distribuição de sobras. Isso é muito importante para a nossa cooperativa, porque temos a certeza da confiança do nosso associado com a cooperativa, com o Conselho de Administração, diretoria executiva, Conselho Fiscal e todos os nossos colaboradores. Então estamos aqui hoje para justamente isso, discutirmos, e termos a aprovação do nosso associado sobre as propostas de destinação das nossas sobras. Então o Conselho de Administração vai apresentar duas propostas. A primeira proposta, então, para a distribuição das sobras, que são num total de R$ 5.831.951,62. 100% destinada à cota capital dos associados.
Por que a destinação de 100% da cota capital dos associados na nossa primeira proposta do Conselho? Isso fortalece os nossos índices, fortalece a nossa cooperativa e também dá rentabilidade aos nossos associados, aonde a cota capital ela é provida de rendimentos de juros anuais, todas as suas sobras depois também são capitalizadas e o nosso associado tem com isso uma poupança garantida na nossa cooperativa. Então nós achamos muito importante essa proposta porque fortalece a cooperativa e fortalece também o nosso associado. Nessa destinação desses valores, 30% serão pagos aos juros pagos em operações de crédito. As pessoas que fizeram seu financiamento na cooperativa, que precisaram então usar do crédito da cooperativa, a gente estaria devolvendo um pouquinho dos juros que eles pagaram, então, através dessa proposta. 30% dos juros recebidos em aplicações. Os poupadores que acreditam na nossa cooperativa, que aplicam o seu dinheiro, que com essas aplicações nós também conseguimos atender as pessoas que necessitam de crédito, a gente também colaboraria então com 30% para essas pessoas também e 40% a média dos depósitos à vista e produtos e serviços. O que significa isso? Você, nosso associado, nosso cooperado, que tem cartão de crédito, que tem seguro, que tem consórcio, todos esses produtos, eles se enquadram então para você cada vez mais fazer parte da distribuição. Por quê? Porque graças a esses produtos, a rentabilidade deles é que temos essas sobras para serem distribuídas pela nossa cooperativa. Então achamos justo que todas as pessoas, quanto mais você trabalhar com a nossa cooperativa, quanto mais você operar com a nossa cooperativa, mais benefícios você vai ter. Então é dessa forma que a gente procura então democraticamente, de forma justa, distribuir então os recursos, então as sobras da nossa cooperativa. Nós temos também então a segunda proposta. São os mesmos R$ 5.831.951,62 que seriam destinados da seguinte forma. 50% seria destinado na conta corrente do associado, do nosso cooperado, e 50% na cota capital, ou seja, R$ 2.915.975,81 na conta corrente à disposição do nosso cooperado e 50% então na sua cota capital, fortalecendo a sua cota capital e também continuando a fortalecer a nossa cooperativa. A forma da distribuição seriam no mesmo sentido, 30% dos juros pagos em operações de crédito, então o chequinho aquele que foi descontado, o próprio cartão que foi parcelado, aquele empréstimo que você fez, você pagou um juro e agora você vai ter de volta. Você veja que coisa boa. A nossa cooperativa nos privilegia com o retorno do que eu paguei. Que nós temos outras instituições que não acontece isso. Então você veja que você está recebendo de volta. Por quê? Porque você é dono da cooperativa. Você é sócio da cooperativa. Você não é só um correntista. Então nós temos também 30% de juros recebidos das pessoas, como eu falei antes, que acreditam na cooperativa, que aplicam o seu dinheiro na cooperativa. E é justo que essas pessoas que acreditaram também tenham essa participação nas sobras de 30%. E 40% então na média dos depósitos à vista e nos produtos e serviços. Por isso que nós, às vezes, os nossos colaboradores são insistentes para que a gente faça o seguro, para que a gente faça o consórcio, para que a gente pegue o cartão, para que a gente tenha o cheque especial da nossa cooperativa. Porque agora está sendo retribuído ou devolvido aos nossos associados, então, a parte então que cada um vai ter direito das sobras. E eu volto a frisar, isso é cooperativa, devolvendo a seus sócios, a seus donos, as sobras que foram realizadas no exercício 2025. Parabéns à nossa cooperativa, parabéns a todos que se empenharam para que nós tivéssemos o resultado. E eu peço aos nossos cooperados, nossos associados,
que votem nas propostas. Vocês vão receber um link aonde a gente precisa votar, porque essa é a nossa vontade. E vocês, nós, como donos, como sócios da cooperativa, precisamos colocar a nossa vontade em prática. Então eu peço que vocês votem. O delegado, cada delegado representa 1.000 associados. No dia da Assembleia Geral, ele vai vir representar o voto de vocês. Então, vai ser a representatividade de vocês. O número de votos que tiverem, o delegado vai vir trazer para nós o que vocês referendaram. Então eu peço mais uma vez que vocês votem, que vocês confiem na nossa cooperativa. Tenham a certeza que todos nós, Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e colaboradores, estamos sempre com maior carinho, com maior presteza, com maior seriedade, com maior transparência, sempre procurando o melhor para a nossa cooperativa. Muito obrigado. Portanto, nós, enquanto presidente, convocamos a todos os associados para que eles aprovem, então, a destinação das sobras desse balanço, para que seja distribuído aos associados de uma forma muito simples, respondendo ao item 1. Pois ele nos fala que esses 5 milhões de sobras que tivemos durante o exercício sejam distribuídos aos associados em todo o seu volume na conta capital. Mas por que isso? Porque daí nós teríamos até uma melhoria de cada associado da sua conta capital, melhorando seu crédito, sua participação na cooperativa, melhorando o seu nome dentro dos 50.500 associados do nosso quadro social. Se nós formos distribuir 50% em cota capital, 50% para a conta corrente, vai ficar um número bastante pequeno, quase que insignificante para cada um. Acreditamos nós, pelos cálculos que fizemos, que não chega a R$50 cada um. Se esses R$50 forem destinados à conta capital, a cada ano nós estaremos recebendo algum juro, algum benefício em cima desses valores do capital que temos dentro da cooperativa. Portanto, essa é a nossa convocação. Vamos todos votar no item 1, que está ali no MOB, nesse modelinho de perguntas e respostas que está no seu celular, no seu computador, ou qualquer outra máquina que o senhor possa fazer uso. Portanto, vamos todos na resposta 1. Tudo bem? Hoje eu vim fazer um convite muito especial. Afinal, você é o dono da nossa cooperativa e a sua opinião é o que nos move. E o seu voto vai ajudar a decidir o futuro da cooperativa. Participar da nossa pré-assembleia digital é rápido e fácil. Você faz tudo aí do seu sofá pelo Super App Cicobi. Quer ver como é fácil? Vem comigo que eu te mostro. Primeiro, abre o seu app e clique no menu lateral, aquelas 3 barinhas no canto. Depois, procure pela opção Cicobi MUB. É por aqui que a gente participa ativamente das decisões importantes. Dentro do MUB, vá em Votações. Ali você já vai encontrar a nossa pré-assembleia digital. Clique em Votar. Vão aparecer 2 perguntas sobre a nossa gestão. É só ler com atenção e registrar a sua escolha. Depois de responder, vai aparecer uma tela de resumo. Confira tudo e clique em Enviar votos. Pronto! Viu como em poucos cliques você exerce seu papel e participa das decisões da nossa cooperativa? Senhores associados, observamos então que aqui houve uma distribuição democrática de obrigações a serem cumpridas perante uma pré-assembleia. Observamos que os nossos diretores, Júnior, Eliviane e Solange,
Cada um deles fez uma parte, esclarecendo a cada associado a destinação dos nossos recursos, das nossas sobras e a finalidade para as quais vai ser distribuído. Os nossos conselheiros, Mário, fiscal, Sandro e Josemar, secretário e vice-presidente, respectivamente, falaram sobre as estratégias que são feitas desde a leitura do edital até a distribuição das sobras, para que todo associado, repetindo a palavra democrática, receba o seu percentual equitativamente. O discurso de cada um, todos têm sido em relação e com a sustentação da tese de aprovação do balanço do exercício de 2025. Observamos também que todos os que aqui se manifestaram a respeito dos números que foram falados aqui nessa pré-assembleia têm aconselhado aos nossos associados que permaneçam com a ideia, o pensamento da proposta número 1 apresentada pelo Conselho de Administração, no sentido de que esses R$ 5.831.951,62 sejam destinados à conta capital, repetindo o que já disse anteriormente, proporcionalmente às operações que tiver feito durante o exercício, aumentando dessa forma a sua participação na cooperativa e também a sua credibilidade pela confiança que ele deposita em sua cooperativa no sentido de deixar os seus recursos aplicados aqui. Aplicados, a bem da verdade, na cota capital, que todos os anos fica rendendo um valor de rendimento anual como se fosse uma aplicação feita na poupança em qualquer outro banco ou, mais precisamente, na Caixa Econômica Federal. Cálculos feitos demonstram que, durante esse exercício de 2025, se todos os associados concordarem em colocar os 5.800.000 e poucos na conta capital, cada associado terá recebido mais do que 75% da taxa Selic, o que corresponde à remuneração maior na cota capital da cooperativa, da Cicobi Valcredsul, do que o dinheiro depositado na poupança na Caixa Econômica Federal, que é uma taxa oficial, uma taxa destinada pelo próprio Congresso Nacional, pelo Conselho Monetário Nacional, para pagamento das pessoas que colocam seu dinheiro na poupança da Caixa Econômica Federal. Portanto, é mais vantajoso você ter, suponhamos, R$10.000 na sua cota capital aqui na Valcredsul, do que ter os mesmos R$10.000 na Caixa Econômica Federal, na poupança. Portanto, prezados associados, esses são alguns dos esclarecimentos que nós precisávamos dar e é nossa obrigação fazer a todo e qualquer associado. Se alguém tiver dúvidas, poderão procurar a cooperativa para dissipar, para diminuir as suas dúvidas. E junto
à contabilidade da própria cooperativa, ficará todos os documentos que comprovam o que aqui foi dito durante essa pré-assembleia e que é de direito de todos os associados, quando tiverem alguma dúvida, recorrer a esses documentos, solicitar informações e tirar essa sua dúvida, essa sua desconfiança, digamos assim, olhando os números, os documentos, a comprovação por parte da Junta Comercial do Estado, a comprovação junto ao Sicob Central Santa Catarina, a comprovação desses números junto à Confederação Sicob e, por último, a comprovação de todos esses números junto ao Banco Central do Brasil. Portanto, caros associados, associadas, ao encerrar essa pré-assembleia, nós agradecemos a todos os que conseguiram se fazer presentes, àqueles que nos ouviram e que se propõem a continuar como sócios verdadeiros e autênticos dessa cooperativa. Agradecer a todos aqueles que, quando necessitam de suas operações financeiras, procuram a sua cooperativa e que agora estão usufruindo de parte de suas sobras, na distribuição dessas mesmas sobras. E pedir a cada um e a todos que continuem sendo sócios verdadeiros. Não fosse isso, a cooperativa não obteria esses resultados. Precisamos afirmar aqui que 22 milhões de reais de sobras para uma cooperativa que nasceu entre pequenos agricultores e foi aos poucos galgando seus sacrifícios, suas dificuldades, e hoje chega a obter 22 milhões depois do seu 29º ano de existência, é realmente uma proeza. E todos vocês, associados, fazem parte dessa proeza, fazem parte dessa confiança que vocês depositam na cooperativa. Vocês fazem parte na afirmativa de que o cooperativismo é realmente uma prática de um associativismo justo, sincero e verdadeiro. Um abraço a todos os presentes, a todos aqueles que nos ajudaram aqui, e uma boa noite e tenham um bom descanso. Muito bem, quase avançados do nosso horário, queremos agradecer você pela sua audiência, por ter nos acompanhado e ficar por dentro dos números apresentados pelo Sicob Valcredsul no ano de 2025. As ações que realizamos, as ações sociais, enfim, e principalmente as sobras, que é mais importante também para você cooperado na decisão do que fazer com esses recursos, né, que agora voltam para você, que durante todo o ano trabalhou conosco pela Sicob Valcredsul. Queremos lembrar também, para você que participou pelo nosso canal lá no WhatsApp, mandando dúvidas, questionamentos, que a nossa equipe, dentro do possível, vai estar respondendo vocês, organizando essas respostas, tá? Mas pode ficar tranquilo, em breve a nossa equipe dará um retorno para você com relação às dúvidas e questionamentos. Lembrando que a votação pelo aplicativo MUBI ou lá pelo nosso aplicativo Sicob, ela segue sendo realizada ou aberta para você, nosso cooperado, até sexta-feira, dia 17, às 17 horas. E você pode entrar lá e fazer a sua votação pelo melhor caminho da nossa cooperativa. E mais uma informação bem interessante para nós finalizarmos a nossa pré-assembleia de hoje. Você ficou com vontade de saber mais informações ou com alguma dúvida? Olha só, você deve ter participado nesses últimos meses com nossos números do Capital da Sorte.
Você fazendo capital social na nossa cooperativa, você estava participando do sorteio dos nossos prêmios do Capital da Sorte, que era um trator agrícola, um carro 0 km, o Polo, e mais as motos elétricas que serão sorteadas, pelas nossas agências. O anúncio dos ganhadores da nossa campanha Capital da Sorte será realizado no dia 24 de abril, durante a nossa Assembleia Geral Ordinária. E aí você vai ficar sabendo quem foram os sortudos, os ganhadores da nossa campanha, que vai levar o trator, o Polo 0 km e as motos elétricas para cada uma das nossas agências. Então fique ligado, acompanhe as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram da cooperativa, que você pode acompanhar todos os detalhes e, obviamente, acompanhar lá também os nomes das pessoas, dos nossos cooperados que foram sorteados da nossa campanha. Queremos agradecer mais uma vez a sua atenção, a sua disponibilidade, o seu tempo, para que pudesse, junto conosco, acompanhar os resultados da nossa cooperativa, e precisamos da sua participação agora no processo de votação. A gente agradece mais uma vez por todo esse apoio e a gente encerra o nosso evento de hoje agradecendo você e convidando para fazer parte da nossa cooperativa. Venha conhecer um pouco mais do Sicoob, baixe o nosso aplicativo, abra sua conta de forma digital e tenha a melhor experiência financeira da sua vida, porque nós, Sicoob, somos mais que uma escolha financeira. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um convite muito especial. Afinal, você é o dono da nossa cooperativa e a sua opinião é o que nos move. E o seu voto vai ajudar a decidir o futuro da cooperativa. Participar da nossa pré-assembleia digital é rápido e fácil. Você faz tudo aí do seu sofá pelo Super App Sicoob. Quer ver como é fácil? Vem comigo que eu te mostro. Primeiro, abre o seu app e clique no menu lateral, aquelas 3 barrinhas no canto. Depois, procure pela opção Sicoob MUBI. É por aqui que a gente participa ativamente das decisões importantes. Dentro do MUBI, vá em Votações. Ali você já vai encontrar a nossa pré-assembleia digital. Clique em Votar. Vão aparecer 2 perguntas sobre a nossa gestão. É só ler com atenção e registrar a sua escolha. Depois de responder, vai aparecer uma tela de resumo. Confira tudo e clique em Enviar votos. Pronto! Viu como em poucos cliques você exerce seu papel e participa das decisões da nossa cooperativa? Votar é simples e faz toda a diferença. Ah, e não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Tchau, tchau! Eu só precisava de crédito para organizar minhas contas. E no Sicoob eu tenho crédito pessoal, crédito consignado, crédito do trabalhador, financiamento imobiliário de veículos e muito mais. Tudo isso com as melhores taxas, contratação rápida, condições flexíveis e parcelas fixas que cabem no meu bolso. Viu? Para resolver tudo, o Sicoob tem crédito. Abra sua conta e peça o seu. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Você conhece o Sicoob? O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa que tem portfólio completo de produtos e serviços para você, sua empresa e seu agronegócio. Faça como a gente, baixe o app e abra a sua conta. Tem coisas que a gente já nasce sendo e outras que a gente escolhe ser. Eu nasci gaúcho, mas escolhi ser do Rio Grande. Escolhi ainda, guri, fazer dessa terra minha estrada, meu palco, minha raiz. Escolhi viver com os valores da nossa gente, tradição, respeito e parceria. E sempre cooperar com quem também tem isso no coração. Por isso, eu escolhi o Sicoob. É mais que uma escolha financeira.